E aí me parece indispensável, e aqui eu termino a minha primeira intervenção, que sejamos capazes de educar os educadores. Os educadores brasileiros precisam ter contato com a temática dos direitos humanos, discutir sobre ela, entender a sua possibilidade efetiva em cada um dos lugares desse Brasil. Em alguns dos lugares desse Brasil, a fome é talvez o elemento-chave. Em outros lugares, é a preservação do ambiente. Em outros lugares, a questão da moradia, o acesso à terra. Então, o acesso ao trabalho, às vezes, o direito à expressão livre do pensamento, quase sempre e quase todo o Brasil. Então, educar os educadores, porque através deles se pode construir, enfim, a cultura dos direitos humanos. A noção de que cada ser humano é livre e tem direito à liberdade, que cada ser humano é igual e tem profundo direito à igualdade, e que cada ser humano pode construir a sua humanidade na relação com o outro, numa forma fraterna de relação com o outro. Agora nós vamos ouvir a professora Ana Bock. Bom dia. Eu quero inicialmente agradecer à ABEP e ao Conselho Federal pelo convite, dizer da satisfação de estar aqui com a Nazaré, com o professor Solon, com a Roberta, presidente da ABEP, Daniela, que iniciou o programa, o Edmar, que atrás das câmeras, enfim, com um conjunto de pessoas que têm uma história importante na questão dos direitos humanos. E quero dizer que vou aproveitar, fazer a minha fala, procurar fazer assim, seguindo esse raciocínio. Acho que a Nazaré introduziu a questão, pôs a psicologia ali, o professor Solon trouxe questões importantes sobre a educação, inclusive quando a gente pensa na formação de psicólogos, e eu vou tentar aí, numa fala final, juntar um pouco esses elementos. Queria começar com uma ideia que é que a educação para os direitos humanos é incompatível com o individualismo. Começar com uma tese, apesar de, contrariamente, os direitos humanos terem surgido e se desenvolvido a partir da modernidade, com a sua forte noção de sujeito, com o seu forte sentimento de eu, apesar disso, contraditoriamente, eu vou defender aqui que é incompatível com o individualismo. Os direitos humanos, e acho que isso já está claríssimo nas falas anteriores, mas vou retomar para poder fazer o meu gancho, ele é um avanço, sem dúvida alguma, da humanidade na convivência, nas construções da convivência, no reconhecimento da importância do outro como parte de mim, do reconhecimento de que nós nos constituímos porque existe o outro e não apesar do outro. Então, essa ideia está presente na construção dos direitos humanos e a ideia de um sujeito de direitos não deve ser tomado por nós nunca como uma abstração formal, mas deve ser tomado como uma construção relacional, e a ideia, portanto, se fortalece a ideia de que os sujeitos nascem nas relações. Esse sujeito, que é um sujeito de direitos, ele só se torna um sujeito de direitos porque está em relação. Se ele tivesse isolado, sozinho, abandonado, fora das relações sociais, ele não se constituiria, não haveria necessidade, não pensaríamos, não construiríamos a ideia do sujeito de direitos. Então, a ideia da relação se torna fundante, ela é fundamental, apesar de falarmos de sujeitos de direitos e de sujeitos que são indivíduos, serem sujeitos de direito, nós não podemos abandonar a ideia de que esses sujeitos só são de direitos porque estão em relação. Nesse sentido, me pergunto, o que a psicologia tem feito, pode fazer, deveria fazer para contribuir para a construção, para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos na nossa sociedade, ou de que jeito a psicologia tem dificultado o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos. Penso que a psicologia
tomou a ideia do sujeito, indivíduo, que se sente um sujeito singular, um eu, tomou isso como um sujeito isolado. Né? Ela tomou a subjetividade como sinônimo da ideia de individualidade. E isso fez com que a psicologia produzisse pensamentos que isolaram o indivíduo das suas relações sociais. O sujeito da psicologia, em geral, é um sujeito isolado do seu contexto. Ele tem a possibilidade natural, dada naturalmente, de construção psíquica. Ele é pensado como um sujeito que, independente do seu meio, se desenvolverá psicologicamente como subjetividade. A meu ver, um equívoco da psicologia, mas aqui não estamos tratando só de pensar como equívoco, mas pensar que essas noções dificultaram o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos no campo da psicologia. O social, né, o chamado social, ou o conjunto dos sócios, foi extremamente desvalorizado no campo da psicologia. Mesmo no campo da psicologia social, há uma desvalorização do coletivo. A psicologia social, ela estudou, a meu ver, de forma equivocada, o sujeito, quando ele está, como ele se comporta, como ele se sente, quais são os sentimentos desenvolvidos, quando ele está em presença do outro. Quer dizer, vem lá um outro que vem atrapalhar a subjetividade, a minha conduta natural, e esse outro chega e eu tenho que me adaptar à sua presença. Então, a própria psicologia social, que poderia ser melhor do que o conjunto da psicologia nesse sentido, também pensou o sujeito isolado e trouxe o social como algo estranho, algo estrangeiro, algo que tem uma exterioridade em relação ao sujeito. E estou aqui dizendo que a psicologia, se ela quiser contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, ela tem que começar a repensar as suas noções de subjetividade. Quando o professor Solon fala de fazer pesquisa, é isto, é aceitar um convite de uma construção nova, de construções de pensamento, de conceitos, de teorizações que sejam novas. Claro que nós vamos dialogar com aquilo que temos como herança, né? Mas não é impossível transformar aquilo que temos. Então, é a partir disso, aceitar o convite para uma nova investida na construção de novos conceitos. Novas visões em psicologia que pensem a subjetividade, que pensem o sujeito nas relações sociais, nas atividades coletivas que ele realiza no conjunto de